Eu é que agradeço aí mais uma vez o convite, né? Essa iniciativa de vocês é muito importante, como o Flaviano estava falando, essa educação continuada aí, para a gente aprimorar cada vez mais os profissionais, né, que atendem aos pacientes aí, né, em todos os âmbitos aí. Eu sou fisioterapeuta, né, sou especialista em terapia intensiva e fisioterapia respiratória, tenho uma capacitação aí também nos distúrbios respiratórios do sono, e há 10 anos eu trabalho exclusivamente com doenças neuromusculares, né, no Ventilar, aqui em Belo Horizonte, que é um centro de referência no tratamento dos pacientes neuromusculares, né, e por conta disso, uma das maiores indicações aí que a gente tem do uso do assistente mecânico da tosse, né, que são os pacientes neuromusculares, a gente acaba manuseando muito, tendo uma experiência aí maior com esses equipamentos. Então, eu vou tentar trazer para vocês aqui também um pouco da minha experiência, do que a gente vê na prática ali, o que dá certo, o que é mais complicado, tá? Não sei se todo mundo aqui já teve a oportunidade de manusear, de ver a máquina de tosse, né, de colocar a mão na massa mesmo com o paciente, mas a dica que eu dou para qualquer equipamento que a gente vai mexer, independente né, qualquer equipamento que a gente vá conhecer, mostrar para o paciente, usem em vocês mesmos, para vocês sentirem, saberem qual que é a sensação, tá? Eu vou compartilhar minha tela, eu não vou ver mais ninguém, vocês só me dão um ok, tá? Se acontecer alguma coisa Tá aí, bom, vocês Renata. me... Qualquer coisa eu te sinalizo. Vocês estão vendo minha tela? Ainda não. Compartilhar, agora vai. Estão vendo minha tela agora? Estamos, mas a gente está vendo ela naquele formato sem ser de apresentação ainda. Ah, é? É. Eu acho que se você for aí embaixo, nesses ícones que tem aí embaixo, tem uns íconezinhos aqui no canto inferior direito da tela do seu PowerPoint. Olha agora. Não. Não? Ainda não. Não deu? Tem que colocar no modo apresentação antes. Eu coloquei no modo compartilhar. apresentação antes. Espera aí. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Tem vezes que faz isso. Tem um outro modo aí que eu não sei se ele fica como leitura do lado da apresentação, que às vezes dá também. Deu? Deu? Deu. Ah, ótimo, então. Então, vamos lá, pessoal, começar a nossa aula sobre a tosse mecanicamente assistida. Declaro aí não ter nenhum tipo de conflito de interesse. Para a gente poder falar um pouquinho da tosse mecanicamente assistida, é importante a gente voltar aí no padrão motor normal da tosse, né? O que seria a tosse, né? A tosse, ela é um mecanismo de defesa que a gente tem no nosso corpo, né, para evitar que corpos estranhos, eles entrem nas vias aéreas inferiores, né, e para isso, a gente conta com algumas fases da tosse, né, então a gente tem a fase inspiratória, que a gente chega a usar até 90% da nossa capacidade pulmonar total, né, de 60% a 90%, então a gente faz uma inspiração profunda antes de realizar uma tosse. A gente tem a fase compressiva, onde a gente tem um fechamento glótico aqui, uma fase muito importante para a eficácia da tosse, onde eu tenho o aumento das pressões aqui, né, torácicas e abdominais, e a fase expulsiva.
Então, para a gente ter uma tosse eficaz, é necessário que esses três grupos musculares, eles tenham uma integridade. Qualquer alteração em qualquer dessa musculatura aqui, vai ter uma interferência na eficácia da tosse. E lembrando que a tosse, ela vai eliminar secreções das vias aéreas centrais, né? Então, antes da gente eliminar as secreções via tosse, a gente tem que trazê-las das vias aéreas periféricas, tá? Então, o comprometimento de qualquer fase da tosse pode causar os efeitos deletérios na eliminação de secreções. Então, a magnitude do fluxo de ar durante o pico de fluxo expiratório, ela é diretamente relacionada ao volume inspiratório inicial. Então, se eu consigo fazer uma insuflação, uma inspiração profunda, eu tenho uma tosse, digamos, mais forte, né? Automaticamente, né, eu tenho todo recolhimento elástico, eu consigo fazer uma tosse mais forte. Então, se eu encho pouco o pulmão, né, eu tenho uma tosse. Automaticamente, quando eu insuflo mais, a minha tosse, ela sai mais forte, né? E a pressão subglótica, ela determina a magnitude da aceleração do fluxo aéreo e ela está correlacionada também com a depuração das vias aéreas. Então, aqui uma demonstração gráfica, né? Então, a gente tem aqui a fase inspiratória, a magnitude do volume, a fase compressiva, onde eu tenho o pico de fluxo da tosse, né? E a fase exalatória. Esse pico de fluxo da tosse, né, que é um dos parâmetros que a gente mais utiliza para avaliar como está a tosse do indivíduo, se ele está eficaz ou não, ela está correlacionada diretamente com o clearance das vias aéreas, das vias aéreas. Então, quanto maior esse pico de fluxo da tosse, né, maior a chance de eu ter do paciente, né, da pessoa, ter um clearance melhor das vias aéreas. E aí, quando o paciente, né, ele reduz a eficácia da tosse por qualquer motivo, né, ele acumula secreção, faz infecções pulmonares de repetição, e isso aumenta a morbidade, e ele fica nesse ciclo vicioso aqui. Então, em pacientes com tosse ineficaz, a retenção de secreção é a maior causa de mortalidade. Na verdade, as infecções pulmonares de repetição causadas pela retenção de secreção, né, e sem dúvida nenhuma, nos pacientes neuromusculares, essa é uma das principais causas de mortalidade. Então, só aqui para mostrar para vocês, né, aquele gráfico que eu já tinha mostrado no paciente normal, uma pessoa normal. Aqui é um paciente com uma esclerose lateral amiotrófica, e aqui é um paciente com esclerose lateral amiotrófica bulbar, tá? Pacientes que têm uma alteração bulbar, eles têm um comprometimento dessa região de laringe, de vias aéreas superiores, então eles têm a fase compressiva comprometida. Eles não conseguem fazer o fechamento glótico de forma adequada. Então, a gente pode ver que para esse paciente, né, a magnitude da inspiração ela é bem menor, então ele gera um pico de fluxo da tosse menor comparado com esse paciente aqui, com essa pessoa aqui. E quando a gente fala de uma ela bulbar, praticamente, né, o pico de fluxo da tosse, ele se iguala ao pico de fluxo expiratório, né, ele não consegue fazer o fechamento glótico, então ele faz né, ele não consegue fazer a tosse propriamente dita, né, então é bem diferente os gráficos, e por isso mesmo o manejo desse perfil de pacientes aqui, que tenham comprometimento bulbar, né, é muito mais difícil de ser conduzido, porque são pacientes que têm uma dificuldade em responder às medidas que a gente tem para oferecer, né. Então, o principal meio de avaliação, e é importante que a gente sempre avalie a tosse dos nossos pacientes, né, o pico de fluxo da tosse, a gente vai medir a eficácia da tosse,
que é a medida da velocidade do fluxo através de um peak flow que a gente encontra facilmente, né? Então, é uma manobra bem reprodutível e pode ser usado com bocal ou com a máscara. Para os pacientes neuromusculares, nós sempre utilizamos com máscara, né, para poder evitar o escape, eles têm uma dificuldade aí de preensão do bocal na boca, então acaba tendo uma medida subestimada. E está, como eu falei, diretamente correlacionada à capacidade de eliminar secreções, né? Os valores de referência que a gente usa para avaliar o risco de complicações respiratórias fica nessa tabela aqui. Então, a gente sabe que uma tosse normal, o pico de fluxo da tosse é acima de 360 litros por minuto. Quando essa tosse ela chega em 270, a gente já tem que iniciar um auxílio à tosse. O paciente ele já começa a ter um risco de complicações respiratórias, ou seja, durante uma infecção, né, no caso, uma gripe, uma sinusite, né, em que a gente consegue manejar perfeitamente as secreções, o paciente ele pode não conseguir manejar de forma adequada e aquilo levar ele a um quadro, às vezes, de pneumonia, um quadro mais grave, né, e pico de fluxo da tosse abaixo de 160 é um paciente de altíssimo risco. Então, como é que a gente faz, né? A gente pede para o paciente encher o máximo de ar nos pulmões, fazer uma inspiração profunda e tossir no peak flow, né? No caso dessa paciente aqui, ela tem um pico de fluxo da tosse de 90 litros por minuto. Ou seja, é uma paciente que, se tiver uma mini infecção, corre um risco altíssimo de fazer uma complicação respiratória, tá? E aí a gente entra no assistente mecânico da tosse, que é o dispositivo que promove insuflação pulmonar através de uma pressão positiva, e em seguida aplica-se uma pressão negativa. Então ela simula a mudança de fluxo que acontece naturalmente aí durante a tosse, né? Só para a gente ter um contexto histórico, né? Esse dispositivo, ele foi introduzido lá na década de 50, na época lá da epidemia de poliomielite, né? E era chamado de Colflator. Isso ajudava bastante os pacientes que ficavam ali no pulmão de aço, né, mas à medida que a pressão positiva ela foi surgindo, foram fazendo mais traqueostomias, né, e aí esse dispositivo acabou sendo descontinuado por conta dessas traqueostomias e do aumento do número de aspirações. E aí, no início da década de 90, ele foi novamente comercializado, né, tanto com ciclagem manual e logo em seguida aí com a ciclagem automática, e ele foi chamado de Cough Assist, que é o dispositivo que a gente conhece hoje, né, atualmente aí vários lugares, vários pacientes utilizam esse dispositivo, tá? Graças à tecnologia, hoje a gente tem inúmeros equipamentos no mercado, né? Para quem não sabe, esse equipamento aqui, que é o E70 da Philips, ele foi descontinuado do mercado, um excelente equipamento, mas ele foi descontinuado. Então, quem tem, quem não tem, não vai ter mais, porque ele não vai ser produzido mais até segunda ordem aí, tá? As indicações, né, são pico de fluxo de tosse abaixo de 160, o que a literatura coloca que acima de 160 o paciente, com auxílio de outros recursos, consegue manejar as secreções, né, ou quando outras técnicas de remoção falham, então, por exemplo, né, o paciente neuromuscular, quando ele interna, quando ele fica com muita secreção, mesmo que ele tenha um pico de fluxo de tosse bom, né, é tanta secreção que muitas vezes as outras manobras que a gente faz acabam cansando mais o paciente, acabam cansando o cuidador, e a gente acaba lançando mão do assistente mecânico da tosse, né, mesmo que ele tenha um pico de fluxo de tosse bom, né, e é indicado aí para os neuromusculares, paciente com traumatismo
raquimedular cervical, né, onde também o paciente TRM, ele também é um paciente, né, neuromuscular, um paciente que não tem, né, a força dos músculos respiratórios, dos músculos abdominais, ele tem uma força de vias aéreas, então ele não tem alteração no fechamento glótico, mas fora isso, é um paciente que ele precisa, na grande maioria das vezes, de um auxílio à tosse, né, deformidades de parede torácica, miopatia do doente crítico, ou seja, todos aqueles pacientes que tenham uma tosse ineficaz, né. E aí, o que que a gente precisa dentro do assistente mecânico de tosse, né? Para todos os equipamentos, né, a gente coloca um filtro na saída do equipamento. Esse filtro, ele serve para proteção tanto do paciente, porque é uma máquina que ela é compartilhada, né, não existe uma higienização interna da máquina, quanto a gente protege a máquina, né? Muitas vezes a secreção, ela entra na máquina e acaba danificando, né? Recentemente aconteceu isso com o paciente, né? Eles foram trocar o circuito do aparelho, acabaram tirando o filtro, conectaram, não perceberam, e aí a máquina parou de funcionar, e na hora que levou para manutenção, que foi abrir, tinha secreção dentro da máquina, né? Então, esse filtro, ele tem que existir, tá? E a gente pode usar tanto por máscaras, quanto por bocais, e pode usar também por traqueostomias. Vou ver se eu consigo fazer esse vídeo funcionar aqui. Né, então, a gente percebe aí a insuflação no peito da paciente, né, durante a insuflação a gente ajuda com a manobra torácica, vai sair uma secreçãozinha bem clarinha, rapidinho ali, né, não sei se deu para ver, mas também é possível usar em traqueostomias, em tubos, né, não só por máscaras, tá? Deixa eu passar mais uma vez. Vai vir uma secreção aqui agora, ó. Não sei se deu para ver, né? E aí a gente tem os modos manual e automático, né? Então, o que que a gente ajusta quando a gente se depara com o modo automático, né? A gente faz as pressões tanto de insuflação quanto de exsuflação, né? A gente faz o ajuste dos tempos inspiratórios, ou seja, do tempo que vai insuflar, e do tempo expiratório, que é o tempo que vai exsuflar. O ajuste do fluxo, né? Que alguns equipamentos têm fluxo alto, baixo, e alguns têm o fluxo médio, né? Que é o fluxo de entrada de ar, tá? Tem um tempo de pausa, que é esse tempo de pausa aqui, que na verdade é o tempo entre um ciclo e outro. Então, o paciente faz uma ins, uma ex, pausa. Uma ins e uma ex e pausa, tá? Tem alguns equipamentos que você pode deixar programado o número de ciclos. Então, às vezes é bem interessante, porque muitas vezes a família que manuseia em casa, você deixar lá que a cada vez que o paciente ele for faz 6 ciclos direto, em Z, 6 vezes, né? E aí a máquina ela para automaticamente e o paciente descansa, né? Isso é importante porque senão a família às vezes fica lá eternamente tentando tirar a secreção e o paciente não descansa muito, não descansa nunca. Então, isso também é interessante de deixar registrado, de deixar programado, né? E na forma manual, a gente vai programar os tempos, ou as pressões, desculpa, e o fluxo, né? Os tempos, a gente vai fazer o manuseio através dessa alavanca aqui. Né? Então, ins e ex, né? E é um modo que eu gosto muito de usar, um modo manual, quando eu não preciso de usar muito as mãos, né? Porque dá mais sincronia com o paciente com o modo
manual, né? Você percebe exatamente o momento, o paciente percebe exatamente o momento, você percebe, na verdade, o momento que o paciente ele já vai dar conta de uma próxima insuflação, você fala com ele, né? Então, gera uma maior sincronia, os pacientes, a maioria relatam um conforto melhor quando comparado com o automático, né? Isso quando eu faço o teste, assim, com os dois modos, tá? E aí, como que a gente vai ajustar o equipamento, né? É uma pergunta que eu mais escuto. Que parâmetros que eu coloco, né? E aí eu sempre respondo, não existe receita de bolo. E aí todo mundo quer me matar por causa disso, né? Porque realmente não existe, mas a literatura traz para a gente algumas informações para ajudar a gente a fazer esse ajuste. E é importante que o ajuste ele seja sempre feito beira-leito, com o paciente, fazendo no paciente, né, para a gente avaliar se aquele ajuste que a gente fez realmente está sendo eficaz no que a gente está propondo para o paciente, né? Então, como é que eu ajusto as pressões? Né? Então, duas perguntas. Quem já mexe com a máquina de tosse há mais tempo, né, com o assistente mecânico da tosse, já deve ter visto, né, o número mais 40 e menos 40, né? Então, será que tem que ser mais 40 e menos 40? Que número arbitrário que é esse? De onde que tiraram esse número mais 40 e menos 40, né? E as pressões de insuflação e exsuflação, elas têm que ser sempre iguais, né? Então, esse editorial, ele é muito interessante, que o John Bach fez, né, o John Bach é um médico que inúmeras publicações aí dos pacientes neuromusculares, né, foi uma das pessoas responsáveis por ressuscitar o equipamento da tosse, e o que tem de diferente aqui, né, lá naquela época, lá, quando eles iniciaram o Coflator, ele era ajustado em mais 40 e menos 40, só que era milímetros de mercúrio, né? O que corresponderia a 54 centímetros de água, que é a calibração dos equipamentos atuais, né? Então, ele coloca nesse editorial, né, que esse erro que ele fez, que ele, né, que deveria ser, na verdade, 54 centímetros de água, que talvez, né, em parte, o Coffee Assist, né, tenha sido usado de forma subterapêutica, né, desde então, né, então é bem interessante esse editorial, ele contando essa história, né, falando que ele achou que ia ser funcionar da mesma forma, vão lá com mais 40 e menos 40, e depois que foi se dar conta que o Coflator era em milímetros de mercúrio e não em centímetros de água, conforme os equipamentos atuais, né, então os mais 40 e o menos 40, ele vem daí. Então, tem que ser mais 40 e menos 40? Que a literatura traz para a gente é de pressões altas, acima de 40, mais 40 centímetros de água para insuflação, e menor que menos 40 centímetros de água para insuflação, ou seja, menos 50, menos 60, né? Para a gente ter uma insuflação adequada, né, atingir essa pressão de 40 centímetros de água, no mínimo, corresponderia a uma insuflação adequada do pulmão, tá? Com exceção de alguns pacientes com ela bulbar, né, que eu vou falar aí mais para frente, que tem algumas particularidades, tá? E as pressões de insuflação e exsuflação, elas têm que ser sempre iguais, né? Esse estudo é um estudo de bancada, que é aqui até de um grupo brasileiro, né? Tem o Marcelo Amato aí, onde eles criaram várias situações e colocaram, fizeram o equipamento mecânico da tosse, né, com pressões iguais, e fizeram
com pressões diferentes, né? Eles chamam de manobras otimizadas, manobra padrão e manobras otimizadas, para ver qual seria o que geraria a maior diferença, né, do pico de fluxo expiratório e inspiratório, que a gente sabe que quanto maior essa diferença gerada nesse fluxo, maior o deslocamento do muco, né? E aí o que eles viram, né, é que na manobra otimizada, quando existia diferenças de pressões, ins e es, eles conseguiram sempre a es maior do que a ins, né, eles conseguiram essas diferenças maiores aí de forma significativa, e o deslocamento de muco também deu uma diferença significativa. É um estudo de bancada, né, então eles criaram várias situações para poder fazer esses testes mesmo dessas diferenças de pressões, né, e o que eles colocam, né, o que eles recomendam nesse estudo aí, é que o fluxo inspiratório deva ser mais lento, com pressões de insuflação menores do que as de exsuflação, para existir essa diferença entre o pico de fluxo ex para o pico de fluxo ins. Então, as pressões de insuflação, elas têm que ser iguais? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Atualmente, inclusive, eles recomendam pressões diferentes mesmo, pressões ins e ex diferentes, tá? E os tempos respiratórios também? Muita gente me pergunta sobre esses tempos, algumas pessoas acham que seriam os tempos respiratórios nosso, né, 1 para 2, 0,8 segundos, e não é isso, tá? Os tempos são tempos longos. O tempo tem que ser suficiente para insuflar o pulmão e suficiente para exsuflar. Então, tanto o tempo inspiratório quanto o tempo exsuflatório, a gente coloca acima de 2 segundos, tá? 2, 3, 4 segundos, dependendo da máquina que a gente está usando, tá? Existe diferença de máquina para máquina, então por isso que não existe uma receita de bolo, igual a diferença dos equipamentos de ventilação, né? Nem sempre quando você ajusta um equipamento, quando você vai mudar o equipamento, né, para outra marca, às vezes você tem que reajustar os parâmetros. É a mesma coisa na máquina de tosse, tá? Então, o que a gente tem que observar é se a manobra está sendo eficaz. Tempos longos, 2, 3, 4 segundos, né? E tempos de insuflação também longos. E o tempo de pausa, ele tem que ficar ali entre 1 e 3 segundos, tá? De acordo com o conforto do paciente. Porque se for muito longo, o paciente ele fica lá com a máscara do rosto esperando o próximo ciclo. Às vezes pode ser desconfortável, ele pode ter falta de ar. E se for muito curto também, não deu nem tempo ainda dele expirar, a máquina ela já vai iniciar um novo ciclo, e isso pode gerar um desconforto e intolerância à manobra, tá? Então a gente deixa sempre entre 1 e 3 segundos e observa aí o conforto do paciente. E como que eu avalio a eficácia da técnica, né? A gente tem que ver a expansão pulmonar durante a fase de insuflação, e a gente tem que ver se realmente o equipamento ele está cumprindo com o seu objetivo, que é remover as secreções, né? E existem algumas causas, né? A causa é multifatorial do paciente não responder bem ao equipamento mecânico da tosse. E uma das causas é o profissional não saber ajustar o equipamento, nem às vezes coloca lá aquela pressão e fica com medo de mexer, né, nos parâmetros, e aí fala que o paciente ele não respondeu bem à técnica, tá? Como que é esse manejo, então? O que a literatura coloca para a gente? Até 6 ciclos de insuflação e exsuflação, tem literaturas que trazem até 8 ciclos, tá? Seguidos de 6 a 8 ciclos, e durante a insuflação, a gente pode auxiliar o paciente com a compressão abdominal, né, com a compressão torácica, ou pedir para o
para o próprio paciente tossir na hora da essuflação, tá? É bem interessante fazer isso, quando o paciente participa ativamente, a gente percebe uma eficácia melhor da técnica. Deixa o paciente descansar e vai repetir até melhorar a saturação, melhorar a ausculta, né, melhorar realmente a secreção do paciente. A gente chega a recomendar lá no hospital, e aí é nosso protocolo, né, o uso a cada 2 horas, por exemplo, né, quando o paciente ele está em intercorrência, quando esse paciente está infectado, né, a gente chega a recomendar até de 2 em 2 horas que seja feita a máquina de tosse, e sempre que necessário, né, para poder não deixar acumular mais secreção e o paciente ele não melhorar, né, porque não adianta, né, entrar com antibiótico se a gente mantém a secreção no pulmão. E o treinamento da família e do cuidador, ele é fundamental para o sucesso da técnica. Então, como eu falei, às vezes a gente recomenda a cada 2 horas, né, de hora em hora, ou sempre que necessário, e a gente não vai estar lá o tempo todo para isso, né? Então, é preferível sessões mais curtas, mais vezes, do que sessões mais longas, menos vezes, que cansa o paciente muito, e aí a gente acaba perdendo a eficácia da técnica, tá? Os benefícios que a técnica traz, né, reduz número e tempo de internação, diminui as falhas no tratamento, então, a gente usa muito da estratégia, a gente evita muita internação hospitalar lá, né, onde eu trabalho com o assistente mecânico da tosse, né, o paciente vai começar a usar um antibiótico, a gente empresta a máquina de tosse para o paciente, para ele fazer aquele tratamento em casa com a máquina, com a família, com o uso de antibiótico, e o paciente retorna aí, né, devolve a máquina depois, mas ele retorna para a gente reavaliando se está tudo bem, né, e evitando uma internação hospitalar, né. Reduz frequência de atelectasias e pneumonias, reverte atelectasias, né, e permite as extubações e decanulações nos pacientes neuromusculares, né, graças a ela que a gente consegue fazer isso aqui. Mas existem algumas barreiras, né, gente, então a máquina, ela tem um alto custo, né, os pacientes muitas vezes não conseguem, né, alugar, não conseguem adquirir a máquina. Questão do conhecimento e a inabilidade, né, é insuficiente por parte dos profissionais, além do profissional saber fazer, saber, ajustar, é importante, como eu falei, orientar, né, as famílias, orientar o paciente, e a ausência de protocolos bem estabelecidos na literatura, que dificulta, né, para os profissionais que às vezes não têm tanto familiaridade com o equipamento de fazer esses ajustes, né. Desde 2008, existe uma portaria no Ministério da Saúde, né, que institui o programa de assistência ventilatória não invasiva aos portadores de doenças neuromusculares. Mas, infelizmente, essa portaria ela não contempla a máquina de tosse, né, infelizmente. Então, a gente consegue fornecer o equipamento de ventilação para o paciente, mas a gente não consegue fornecer o assistente mecânico da tosse, que é, muitas vezes, essencial. E aí eu vou trazer algumas particularidades dos pacientes com esclerose lateral amiotrófica, que é o que eu recebo, de mais dúvidas, né, em relação à eficácia do uso da máquina de tosse com esses pacientes, né. Esse artigo aqui, se eu não me engano, é de 2004. Começou-se a investigar exatamente isso, né, a eficácia desse tratamento nos pacientes com ela, bulbar, né, então os pacientes que tinham esse comprometimento aqui de via aérea superior, faringe, laringe, de deglutição, não respondiam bem ao equipamento mecânico da tosse. Então aqui eu tenho um paciente, né, com uma ELA,
não bulbar, mentira, que eu tenho um paciente com a ela bulbar, e aqui eu tenho um paciente com a ela não bulbar, né? Então, eu tenho o basal, aqui, onde eu tenho o corte de tomografia com a via aérea aberta, e aqui durante a exsuflação, com uma via totalmente fechada nos pacientes bulbares, né? Aqui o basal, com a via aérea aberta, e aqui na exsuflação com uma via aérea mais estreitada, tá? Então, o que que eles colocam nesse artigo? Que essa constrição hipofaríngea, ela é observada ela foi nesse estudo observada em todos os indivíduos com ela, durante a insuflação, só que de forma mais importante nos pacientes com disfunção bulbar, né? Então, por muito, os pacientes com disfunção bulbar, a gente nem usava máquina de tosse, porque a gente já falava assim, não funciona, não vai resolver, né, a secreção não sai, a gente não usava. E aí, para piorar a nossa situação, essa pesquisadora que ela estuda bastante, né, essa resposta laríngea, esses padrões de movimentação da laringe, na eficácia do uso da máquina de tosse, né? Então, ela faz uma fibronaso aqui através da máscara, com o uso da máquina de tosse, vai avaliando as pressões. E o que ela observou nesses estudos, né? Ela tem uma sequência, assim, de estudos sobre isso, né? Que durante a insuflação, também pode haver uma adução das estruturas laríngeas, ou seja, o paciente ele pode fazer uma constrição, né, de hipofaringe durante a insuflação, mas ele também pode fazer uma adução durante a insuflação, né? E o que ela percebeu? Que grandes pressões, né, elas costumam fazer esse fechamento laríngeo, né? Principalmente nos pacientes bulbares. Então, como eu falei lá atrás, né, quais pressões que a gente vai utilizar? 40, 50 centímetros de água, exceto para os pacientes com ela bulbar, né? Para os pacientes com ela bulbar, essas pressões muito altas, elas podem gerar esse fechamento laríngeo, tá? Então, a recomendação é que se aumente o tempo inspiratório, para poder conseguir a ventilação, o ar, né, na verdade, chegar em toda a extensão do pulmão, antes de fazer a insuflação. E, como eu falei, que a ineficácia do tratamento, ela acaba sendo multifatorial e ela vai variar de paciente para paciente. Então, é bem interessante, assim, quando a gente consegue perceber isso na prática, que a gente coloca a máscara no rosto do paciente, e quando a gente faz a insuflação, o tórax do paciente não mexe, e a máscara, ela faz uma força contra, né, o ar voltando mesmo, tendendo a voltar, né, com muito escape em volta da máscara. Você percebe claramente que aquele ar não está entrando, né? Aqui ela mostrando, né, quando ela aplica uma pressão de 35 centímetros de água insuflatória, a via completamente fechada, e quando ela reduz para 25, né, a via aberta. Então, nesses pacientes, eu costumo colocar 25 mesmo de pressão, começar com pressões mais baixas, e eu vou vendo até onde o paciente tolera, até onde essa técnica é eficaz, né, na insuflação, às vezes ocorre esse fechamento, mas se a gente conseguir fazer uma boa insuflação e trazer a secreção, né, até aqui em cima, a gente pode, né, lançar a mão de uma aspiração, né, nos pacientes. Então isso é muito comum, a gente usar a máquina de tosse nesses pacientes bulbares, juntamente com uma aspiração em seguida, né, tem pacientes que realmente não respondem, né, que tem todas essas alterações dinâmicas aí da laringe, tá? Algumas máquinas, em algumas máquinas, eles adicionaram as oscilações, né? Só que até o momento, nenhum estudo mostrou benefício nos pacientes com ela.
Para os desfechos, né, de procedimento invasivo, para retirar muco, redução de infecção do trato respiratório e sobrevida após 1 ano, né, da oscilação, sem a oscilação, eles não encontraram diferença, né? Então, tem gente que usa oscilação, que acha que vê uma boa resposta, mas para esses desfechos a literatura não traz nenhum benefício, tá? E aí, mais uma vez, aquela autora, né, a Tina, estudando a resposta laríngea aí da tosse, da tosse mecanicamente assistida, ela coloca que as oscilações na insuflação, em torno de 10 Hz, parece estabilizar a laringe comparado com a ausência de oscilação, tá? Eu tenho um paciente que eu uso essa oscilação inspiratória e deu muito certo com esse paciente, né? Ele sentiu uma melhora absurda na passagem do ar, né? O ar ele entra de forma contínua. Então, para esse paciente deu muito certo. Fora esse paciente, eu, Renata, uso a oscilação, tá? Eles criaram aí com o objetivo de fazer uma oscilação, de fazer uma vibração aí na secreção em vias aéreas mais inferiores, mas de fato isso não acontece, tá? Outra dica que ela dá é que fazer um ciclo por vez. Então, nesses pacientes aí com esclerose lateral amiotrófica bulbar, fazer um ciclo por vez gera melhor sincronia, né? Então, faz uma vez, a musculatura ela retorna ao seu posicionamento, né? E aí a gente fala com o paciente de novo, enche o peito, e o paciente, né, através do comando, ele consegue, muitas vezes, fazer a manobra novamente, do que se você fizer várias vezes seguidas. Às vezes a primeira vai, e quando você já vai fazer a segunda, você já não consegue, com tanta eficiência, fazer a manobra. Então, a recomendação de fazer um ciclo por vez. E o que eu falei, né, de usar as baixas pressões de insuflação e baixos fluxos para o ar entrar de forma mais suave, e não provocar esse reflexo de adução das pregas vocais, tá? Existem aí vários recursos, né, quer dizer, a tecnologia traz vários recursos em vários dispositivos, né, nos ventiladores e tudo, e um dos recursos, né, o Cough Track, ele é da Philips, mas tem outros equipamentos que tem o disparo, que pode ser realizado pelo paciente, né, então, no modo automático, eu consigo programar pressões em tempos inspiratórios, de inalação, pressões e tempos expiratórios, e a pausa sem programar. Por quê? O paciente é que vai disparar a máquina no próximo ciclo. Então, quando a gente ativa, né, esse disparo, o paciente é que vai disparar, diferente desse caso aqui, ó, onde eu tenho um ciclo ins e ex, vai esperar 2 segundos, independente se o paciente puxar ou não, a máquina vai mandar de novo vai mandar de novo o ciclo, né? Então, também traz muito conforto para o paciente essa opção, né? Porque gera sincronia. Recentemente, eu fui chamada na casa de um paciente, né, a gente precisa, toda vez que tem um recurso, né, em qualquer equipamento, a gente tem que entender exatamente para que aquele recurso serve, né. Então, recentemente eu fui chamada na casa de um paciente porque o equipamento dele tinha parado de funcionar. E aí, na hora que eu cheguei lá, né, que eu já bati o olho lá já de cara na tela, eu já vi que essa opção aqui, ela estava ativa, né? Ou seja, alguém ativou
um cough track, né, o disparo feito pelo paciente, sendo que aquele paciente ele não tinha força para disparar o equipamento. Então, realmente, o equipamento não ia funcionar, né, porque estava esperando lá o paciente disparar. Então, nessa hora, ninguém assume a responsabilidade, né, de quem mudou, mas só coloquei o tempo de pausa novamente e a máquina voltou a funcionar. A gente usa também o equipamento para fazer insuflações únicas, né? Então, eu faço a programação inspiratória e eu deixo a programação inspiratória zerada, né? Então, tem pacientes que se beneficiam muito dessas insuflações, né? Não é o empilhamento, mas é um recrutamento pulmonar, né? Com uma insuflação única. Então, a gente faz sessões com esses pacientes, eles se beneficiam muitas vezes, e é uma opção que a gente tem para fazer esse recrutamento também do pulmão. E aí, será que usar esse assistente mecânico da tosse em unidades de terapia intensiva, será que existe benefício, gente? Porque o uso da máquina, quando você procura na literatura, né, a gente vai ver só doente neuromuscular, doente neuromuscular, doente neuromuscular, né, sem dúvida alguma é a principal indicação e o principal uso que a gente tem da máquina, né, de forma mais difundida. Né, e dentro das unidades de terapia intensiva, né, será que existe benefício? Né, uma coisa incerta ainda, tá? A gente tem esse estudo aqui, que é de 2012, que é do Miguel Gonçalves, lá de Portugal, né, onde ele avaliou o efeito dessa insuflação mecânica para prevenir a falência após a extubação. Então, o paciente, ele era extubado e realizava a máquina de tosse. Né, eles foram randomizados, esses pacientes. Então, o objetivo primário era avaliar a eficácia em prevenir as reintubações, e o protocolo era realizado em 48 horas, né? Sabe que a falha na extubação, ela se dá dentro de 48 horas após a extubação. Ambos os grupos, eles poderiam usar a ventilação não invasiva, caso fosse necessário, né? E as pressões utilizadas foram de 40, mais 40 e menos 40. E não entrou paciente neuromuscular, tá? Só pacientes sem ser neuromuscular. Não teve diferença, né, entre os grupos, né, apesar da gente ver aí uma maior quantidade de pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica no grupo que não usou a máquina de tosse, mas a gente vê que assim, a taxa de reintubação dos que usaram a máquina de tosse, ela foi menor, né, e uma das maiores causas de reintubação no grupo que não usou a máquina de tosse foi o acúmulo de secreção, né, então, bem indicada a máquina de tosse, ela pode auxiliar nesse momento aí, pós-extubação, onde o paciente, às vezes, ele está numa fraqueza, né, do doente crítico, e tem uma tosse ainda mais ineficaz, e aquelas 48 horas ali, elas podem ser decisivas, tá? Quando eu estava pesquisando, eu encontrei esse estudo aqui, que é desse ano, de 2024, mas é um estudo péssimo, metodologicamente falando, tá? Mas eu trouxe aqui só a título de curiosidade, que eles avaliaram os pacientes em ventilação, tá? Mas é um estudo realmente, assim, com muitas falhas metodológicas, e que eles não encontraram nenhuma diferença em nenhum dos desfechos estudados, né, nem no tempo livre de ventilação, dentro de 28 dias, nem na duração da ventilação mecânica, nem na quantidade de dias na UTI, nem na mortalidade, e nem na sobrevida dos traqueostomizados, tá? A gente espera aí que existam, assim, mais recursos aí mais estudos para poder embasar o uso
dessa ferramenta aí dentro das unidades de terapia intensiva, que seria muito, acho que seria bem indicado, seria interessante, tá? E aí, né, o grupo de especialistas, né, fizeram algumas recomendações, né, da técnica nos pacientes neuromusculares, tá? Então, usar máscara facial em vez do bocal, né, para evitar o escape. Tempos e pressões inspiratórias e expiratórias devem ser individualizadas, não tem jeito, né? A gente tem que fazer e avaliar a técnica com o paciente. A recomendação, como eu falei, das pressões expiratórias maiores em relação às inspiratórias, mas não é uma regra, não é uma obrigação, né? Os pacientes com ela, tudo que a gente já viu, se beneficiam de baixas pressões e longo tempo de insuflação. É possível usar através de tubos, e quando for usar em pacientes intubados, o recomendado é que se utilizem altas pressões, para vencer a resistência do fluxo do tubo. Em UTI, né, eles colocam que é capaz de prevenir a reintubação, por causa daquele estudo do Miguel, e eles recomendam que após o término da sessão, é importante realizar uma insuflação para restabelecer a capacidade residual funcional, né? Então, depois que você faz a sessão com o paciente, fazer uma insuflação única, né, como eu mostrei que é possível, para poder restabelecer a capacidade residual funcional do paciente, tá? Existem algumas contraindicações, né, enfisema bolhoso, pneumotórax, asma não controlada e broncoespasmo, hipotensão severa, e hemoptise significativa é o que eles colocam aí de contraindicação na literatura. Em termos de complicações de uso da máquina de tosse, a literatura traz pouquíssimas complicações, tá? Dentre elas aí, pneumotórax, mas eu particularmente nunca vi, né? Nunca, no manuseio nosso, assim, fazer um pneumotórax no paciente por causa da máquina de tosse, tá? E é isso que eu tinha para falar sobre essa ferramenta, estou à disposição para a gente conversar aí sobre a máquina. Vou parar de compartilhar aqui. Muito obrigada, Renata, pela aula. Delícia de aula. Muito bom mesmo. O pessoal pode ficar à vontade, tá, gente, para mandar as perguntas pelo chat, se vocês tiverem alguma pergunta. Eu vou querer fazer algumas perguntas enquanto o pessoal vai colocar as deles, tá? Vamos lá. Eu gosto muito da tosse mecanicamente assistida, sabe, Renata? Eu acho que depois que a gente tem essa possibilidade, a gente conseguiu conduzir os nossos pacientes até o final da doença com muito mais dignidade, com muito menos sofrimento. Eu gosto muito. E eu não sei se no centro maior já é uma coisa assim, mais fluida, o paciente conseguir receber uma máquina de tosse ou ter até uma solicitação de uma máquina de tosse para ele, porque aqui na nossa região, o que a gente ainda se depara? As pessoas pensam que a gente só vai pedir uma máquina de tosse para aquele paciente que está afogando na secreção, e não para aquele paciente que tem aqueles critérios que você colocou lá na avaliação inicial. Né, ele tem um peak flow já muito, né, deficitário, as outras técnicas, por exemplo, o empilhamento aéreo com ambu já não é mais eficiente para melhorar o pico de fluxo de tosse dele, e eu preciso de evitar que ele acumule muita secreção e que ele faça eventos infecciosos. Isso. Né? E aí, algumas vezes, a gente solicita e os próprios colegas que trabalham junto, né, assim, fisioterapeuta, não fisioterapeuta, questionam, mas por que se ele não acumula secreção? Ele não acumula, mas ele também não tem uma tosse eficaz e não é eficaz nem com a manobra de empilhamento mais. Sabe, aqui a gente ainda tem essa questão. Como que é aí? Aqui também é assim,
É, tá? Aqui é briga judicial. é. Então, quando a gente se depara com esse perfil de paciente aí, né? Uhum, Porque você imagina, o paciente já está com um pico de fluxo da tosse, uma tosse ruim, né? Se ele tem uma infecção, isso tende a cair ainda mais. uhum, Então, aí é que ele não dá conta mesmo. Então, a gente sempre pensa, exatamente o que você falou, não é em correr atrás do prejuízo, é em evitar que esse paciente venha infectar, né? Ou que ele complique, né? Porque qualquer um de nós pode ter uma gripe, né? Só que uma gripe para um paciente desse, ela pode se tornar muito grave se ela não for manejada de forma correta, né? uhum. Então a gente judicializa. Como eu falei lá, né? A nossa portaria não contempla a máquina de tosse, infelizmente, então, para o perfil de pacientes neuromusculares, deveria contemplar, porque faz parte, né, dos cuidados que a gente Plano tem a de cuidado, oferecer, né, a esses pacientes, mas não faz parte. Nós temos algumas máquinas de tosse no hospital, no serviço, mas são poucas, né? Então, são o quê? 8 máquinas que a gente tem, né? Então, atualmente a gente tem cerca de 800 a 900 pacientes cadastrados, né, no serviço, e desses 300 usam ventilação, né? Então, é um serviço muito grande, então a gente vai fazendo, né, esse manuseio. A gente tem algumas no hospital e outras a gente vai rodando com os pacientes, né? Então, o paciente liga, tô gripado, tô assim, a gente já tenta fazer com que esse paciente leve a máquina de tosse para casa, com antibiótico, né? Às vezes ele interna ali, dependendo para a gente ver para que lado vai, a gente libera o paciente antes do término do antibiótico, por exemplo, com a máquina de tosse nossa, né? Mas para os outros pacientes, quando a gente avalia que ele tem essa indicação da máquina, tem que ser judicializado. É. Aqui é assim também que a gente tem conseguido. Infelizmente. Assim, mas judicializa quando a família A compreende. família corre atrás, E que a família compreende, porque às vezes o próprio profissional fala assim, mas o paciente tosse. Sabe? Tem isso, ele tosse, fala, mas a tosse não é eficaz. Mas, enfim, né? São as questões que a gente precisa de lidar e vencer em favor do paciente. Nós temos uma pergunta aqui da Cleise Cunha. Independente da doença ser neuromuscular, vocês usam o PicFlow? Para fazer a avaliação da tosse? Será que é... Acredito que sim, né, Cleise? Para avaliar se teria, assim, ali entre os critérios que indicariam a máquina de tosse, eu acredito que é isso. Isso mesmo, a Mesmo? pergunta foi essa mesma. Tá. Vocês têm o protocolo para estar utilizando o PicFlow em qualquer paciente antes de utilizar a máquina de tosse? Na verdade, assim, eu trabalho só com paciente neuromuscular, né? Mas durante a avaliação da fisioterapia, né, é interessante que seja feita essa avaliação da tosse, né? Do pico de fluxo da tosse do paciente, sim, né? Exatamente por causa disso. Será que esse paciente ele tem uma tosse eficaz ou não tem tosse eficaz? É uma medida tão fácil da gente fazer, né? E a tosse ela é tão importante, né? Então, às vezes o paciente ele não vai ter indicação de máquina de tosse, mas às vezes você pode fazer um incremento de volume pulmonar que vai auxiliar na tosse do paciente, né, e já vai melhorar essa tosse e já vai tirar aquele paciente de risco, né. E uma Deixa eu outra... só fazer um comentário rapidinho. Renato, bom demais. Só um comentário. Quando a colega Cleis falou aí do PicFlow, eu faço um comentário assim, em relação à saúde, tá? Talvez, e esse PicFlow é um contexto que eu acho interessante, assim. O que eu acho para nós profissionais de saúde, fisioterapeutas e outras áreas, imagine que o PicFlow é um sensor, né? Quanto mais sensores você tiver para mensurar mais informação, né? Quanto mais informação, mais sensores você tiver para captar informação do seu paciente,
acredito que melhor vai ser a sua tomada de decisão frente a vários cenários, né? A gente tem uma dificuldade, talvez, de entender que ter um sensor, né, um peak flow, assim como uma oximetria, PI, PE-Max, medida de força e outros sensores, nos ajudam a organizar as informações, a coletar informações desses pacientes para a gente decidir, para tomar a decisão se entra com a máquina de tosse, se não entra, se solicita ou se não solicita. Eu acho que o PeakFlow entraria também com essa ideia de ter sensores para os pacientes, né, do ponto de vista de medida, né, e você ser algo mais preditivo e não você ser sempre corretivo, sempre corrigindo e urgência apagando incêndio. Essa é uma percepção que eu tenho. Quando eu converso com alguns gestores sobre a questão de disponibilizar a máquina de tosse ou não para alguns grupos de pacientes, etc., eles ainda, talvez culturalmente do nosso país, não acreditar tanto na prevenção, né? Come menos sal, faça mais exercício, durma melhor. A gente sempre deixa para as coisas depois. Eu acho que isso que acontece de algumas vezes. Eles deixam cair na judicialização, eles irritam tanto as famílias e os pacientes que acabam que caem na judicialização. Aí, quando cai na judicialização, você pega um recurso que já é escasso e deixa com um paciente, né? Sendo que esse recurso, se você tivesse uma gestão dele, igual vocês têm a gestão, talvez, como o recurso é escasso, você divide o recurso com outros pacientes. E você não bloqueia um recurso que já é escasso e caro com um único paciente só, né? Então, você faz a máquina andar e você beneficia mais pessoas, né? Você gera mais. E aí tem uma dificuldade também, que é a máquina de tosse é eficiente ou não, ela melhora o desfecho ou não, ela não mede, né? Aí a gente fica sem saber realmente se vai estar melhorando, né? Se esse paciente está internando, se diminuiu o uso de antibiótico, né? Enfim, são as minhas reflexões. Assim, mas eu gostei da sua ideia, da sua aula, dos slides, do desenho, estou vibrando aqui, show de bola. E você trouxe essa questão da ela bulbar aí, para mim foi ouro aqui, é novidade. Eu não tenho atendido o paciente beira-leito assim com tanta frequência, mas eu converso com alguns colegas e eles têm essa queixa. Parece que a máquina não funciona, parece que a máquina não insufla, né? E aí o pensamento é o contrário, é aumentar a pressão, aumentar a pressão, aumentar a pressão, e parece que piora, então, né? Segundo os trabalhos. Então, essa reflexão aí que você trouxe dos trabalhos é muito legal. Mais alguma pergunta, pessoal? Consideração? Ô, Renata, só mais uma questão. A oscilação você usa com a capela no paciente que você falou que faz? Na oscilação que vem dentro da máquina, da própria máquina. Entendi. Na hora que você falou, eu pensei em oscilação de alta frequência. Ah, não. Algumas máquinas têm, né, a opção de você adicionar oscilação na insuflação, na ins, na insuflação, ou só na ex, ou só na ins, né? Ah, tá. Algumas têm essa opção. Eu, particularmente, não uso. Eu uso com a capela só. Uhum. Com a da máquina, eu nunca usei, por isso que eu te perguntei. Quando o paciente tem dificuldade de fazer mudança de decúbito, sabe? Faz que fica difícil até as mudanças, aí que eu sinto que a oscilação ajuda. Mas nos outros também não sinto grande diferença, não. O Luciano está falando aqui que participou do primeiro curso de extensão da UFMG, Fisioterapia do Sono. Foi. É um prazer ver você dando aula. Obrigada, Luciano. Legal. Os reencontros, né, Luciano? Os reencontros. Aí tem mais uma pergunta. Essa insuflação no final que foi falada, seria com a mesma pressão, exemplo, menos 40? Aí, no caso, a insuflação é mais, né, positiva, seria mais 40, né? Poderia ser com a pressão que você estava utilizando para fazer a manobra com o paciente, pode ser mais 40, mais 50, mais 60, depende, né? Se for um paciente com ela, igual a gente falou, às vezes uma pressão menor, com um tempo de insuflação maior, para poder
dar aquela expandida aí no final da sessão que você fez. Renata, muito obrigada aí por suas respostas. O nosso tempo está avançando, nós vamos precisar de encerrar, e nós já temos a sortuda, viu? É uma mulher que ganhou o livro da Respire, é a Cleise Cunha. Olha! A que fez a primeira pergunta. Ô, Cleise, você é de onde? Eu moro em Tiradentes. Ai, que delícia! Mora Ai, num que lugar bom, ruim, super viu? feliz de ter ganho. Obrigada. Legal. Ô, Vou Cleise, entregar o livro pessoalmente. Vou lá levar pessoalmente. Ah, vai ser um prazer, venha nós vamos fazer sim. uma expedição da Respire, viu, Flaviana? À vontade, viu? Que bom. Ô, Cleise, aí Obrigada, gente. a Letícia, que é da nossa equipe aqui da Respire, vai fazer contato com você, tá? Para pegar seu endereço Uhum. e a gente te enviar o seu brinde. Tá bom? joia. Obrigada, gente. Pessoal, eu agradeço a participação de todos, agradeço mais uma vez a Renata, é sempre muito bom, Renata, te ouvir, né? Ai, obrigada, Ju. Poder estar perto de você aí dentro dessa sua experiência tão rica, né? Tão vasta com o doente neuromuscular e ter a sua parceria, né? Junto conosco aqui na Respire. Muito obrigada. Flaviano? Convite. Eu queria só dar um recadinho também, que às vezes a gente, as dúvidas, né, e as dificuldades, elas vão aparecendo à medida que a gente vai manuseando e vai estando ali com o paciente, né, então eu estou à disposição, pessoal, assim, de ajudar, né, quem tiver alguma dúvida durante o manuseio, né, que a gente, estou à disposição para poder auxiliar vocês, tá? Obrigado, pessoal. E toda vez que a gente faz essas reuniões, esses eventos, confirma, né, que vale a pena, né? A gente precisa continuar fazendo porque a gente impacta muito e educação é o caminho mesmo. Obrigado, Renato. Eu Parabéns aí pelo seu agradeço, trabalho em gente. BH e vai nos dando notícia aí, a gente vai te falando, tá bom? Tá bom. Beijo para todos. Boa noite, gente. Tchau, gente. Valeu, Obrigada. galera. Um abraço.